de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar o que foi o final de semana de Flamengo e Palmeiras. O Flamengo venceu o seu confronto, já o Palmeiras deu aquela pequena vacilada, né? E empatou o seu confronto com o Mirassol. Empatou não, acho que o Palmeiras perdeu contra o Mirassol. Então essa briga pela titularidade ou briga pelo título do Campeonato Brasileiro está bem acirrada entre Flamengo e Palmeiras, e tudo isso a gente vai vir aqui e conferir e comentar no canal Em Cima do Muro. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita por Maurício Luz. Palmeiras ou Flamengo? 33ª rodada afeta as chances de título do Brasileirão. Equipes estão empatadas em pontos, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias. Uma coisa que talvez a matéria não esteja levando em consideração é justamente, eu não diria a próxima rodada, mas os próximos confrontos, pois por ser uma semana de data FIFA, tanto o Flamengo como o Palmeiras vão, meio que a CBF vai utilizar essa data para que os jogos atrasados aconteçam. Por mais que o Flamengo tenha muitos jogadores que sejam convocados para suas seleções, no caso, o confronto que o Flamengo tem de atrasado é contra o Sport. Então, teoricamente, por mais que seja na Ilha do Retiro, é um confronto um pouco mais fácil do que o próprio Palmeiras, que vai enfrentar o Santos e, a princípio, vai perder os seus dois principais jogadores. Eu acho que ontem mesmo eu estava vendo que vai ser 3 jogadores que o Palmeiras vai perder. O Palmeiras vai perder o Vitor Roque, seu principal centroavante, Flaco Lopes para a seleção argentina, Vitor Roque para a seleção brasileira, e o Alan, pelo jeito, também não vai estar disponível para o Abel Ferreira, devido a uma decisão do STJD, alguma coisa assim. Ele recebeu algum tipo de punição por um jogo e pegou esse jogo contra o Santos. Então, o Palmeiras, não vou dizer que vem desfalcado, assim, vem sem as suas principais peças, mas dado todo o elenco forte que o Palmeiras tem, talvez isso não seja um empecilho, já que o Santos se mantém numa draga danada, não consegue ganhar nenhum jogo, estando na zona de rebaixamento. Provavelmente o Santos vai jogar a Série B ano que vem e tudo indica que Neymar vai ser o principal culpado de tudo isso. Seguindo aqui com a matéria, a 33ª rodada do Brasileirão chegou ao fim, e os resultados do fim de semana mexeram com as chances de Flamengo e Palmeiras conquistarem o troféu. Isso porque, enquanto o rubro-negro derrotou o Santos no Maracanã, o Alviverde perdeu fora de casa para o Mirassol. Com isso, os cariocas igualaram os 68 pontos dos paulistas, que ainda levam vantagem no número de vitórias. Então, pela análise da tabela, se Flamengo e Palmeiras continuarem com a mesma pontuação, o título, entre aspas, ou mesmo a liderança, vai continuar com o Palmeiras. Porém, igual eu já comentei aqui no vídeo, esse jogo atrasado que vai acontecer nessa data FIFA vai determinar talvez quem vai tomar liderança e quem vai ficar para trás, já que o Flamengo vai enfrentar o Sport e o Palmeiras vai enfrentar o Santos. Ambos os times, tanto o Flamengo como o Palmeiras, têm altas chances de vitória dos seus confrontos. Apesar de ambos vai enfrentar os seus adversários fora de casa, mas óbvio que na situação atual eu acho que o Sport oferece mais perigo do que o Santos, dado toda a situação do clube e toda a má fase em que o Santos vive nessa situação. O Palmeiras, obviamente, tem uma certa competência em si, porque engatou mesmo aqueles, não diria sentimento, mas senso de... não diria senso de vitória, mas sabe quando você vê um time que engata mesmo uma situação para um determinado denominador comum? Meio que tem a torcida ao seu lado, tem assim, todo mundo empurrando justamente o Palmeiras para ser campeão, enquanto que o Flamengo briga naquela famosa guerra de narrativas, tentando trazer qualquer tipo de fator para ajudar na sua situação extra-campo, mas obviamente que o time precisa corresponder dentro de campo.
acho que o confronto de Flamengo e Sport é determinante para saber se o Flamengo está realmente determinado a ser campeão do Campeonato Brasileiro, porque não pode perder esse jogo fora de casa, mesmo tendo alguns desfalques. Desta forma, as probabilidades de título de cada um dos rivais estão mais próximas, mas o Verdão segue com amplo favorito. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Cara, eu não gosto desse Departamento de Matemática porque você realmente utilizar de cálculos mirabolantes para determinar tal situação em cima de futebol não faz o menor sentido, mas tudo bem. As chances dos comandados de Abel Ferreira levantarem a taça é de 65,6%, enquanto que a equipe tem 33,4% de possibilidade. Antes a vantagem era de 74,8 contra 21,7. Bom, toda essa situação, obviamente, que foram chances talvez perdidas por parte do Palmeiras, que em determinado momento só dependeu dele para ganhar ou manter essa liderança, assim como foi o Flamengo. O Flamengo teve uma situação, acho que praticamente no meio do campeonato ou um pouquinho antes, em que despontou realmente na liderança e o Palmeiras se manteve consistente na sua determinação para alcançar o Flamengo e em determinado momento até ultrapassou e teve a sua vantagem também. Então esses clubes, né, no caso Flamengo e Palmeiras, têm brigado justamente por essa liderança, algo que é muito determinante e muito importante para ambos. Acho que a importância que está dando para esse Campeonato Brasileiro é gigantesca, dado toda essa notoriedade que está tendo nos bastidores entre as torcidas, nas redes sociais ou coisa parecida. E também acho que um detalhinho, ou mesmo aquilo que apimenta toda essa situação, é que Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar também na final da Libertadores. Então tudo isso leva a crer que ambos os clubes têm total possibilidade de conquista dos ambos os títulos, mas é aquele que conseguisse ter a vantagem ou mesmo se sobressair em um dos confrontos e ter a vantagem em alguma situação vai influenciar na outra competição. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, obviamente que vai influenciar no Brasileirão ou vice-versa, e também no caso do Palmeiras. Palmeiras sendo campeão da Libertadores também influencia para ele conseguir chegar à conquista do Campeonato Brasileiro ou mesmo vice-versa, porque nas datas eu não tenho total certeza de o que vai acontecer primeiro, se vai ser a rodada final do Brasileirão ou mesmo a final da Libertadores. Porém, igual eu já comentei, cada competição influencia na outra, já que ambos os clubes estão disputando o título de ambas as competições. Mais alguns dados da matéria, que além da dupla, Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol ainda aparecem com chances matemáticas de conquistar o Campeonato Brasileiro. A Raposa tem 1% de probabilidade após o empate por 0-0 com o Fluminense, enquanto o Leão, que venceu o Palmeiras no domingo, dia 9, tem 0,005%. A data FIFA, dessa parte da data FIFA eu vou ler daqui a pouco, mas eu acho que, assim, matemática é matemática. Assim, não sei quais são os dados levantados para realmente acontecer esse tipo de cálculo, porém eu não vejo mais possibilidade, por mais que em quesito de ponto o Cruzeiro esteja bem próximo do Flamengo e do Palmeiras, mas eu não vejo mais nenhuma possibilidade de Cruzeiro ou Mirassol tentarem, obviamente, surrupiar esse título que já está praticamente nas mãos de Palmeiras e Flamengo, justamente pelo mau desempenho dessas duas equipes. Houve, eu acho que talvez 2 ou 3 rodadas atrás, que eu tava levantando a bola de que o Mirassol poderia ser um forte concorrente e chegar assim, o famoso na miúda e conquistar esse título. Porém, depois que eu fiz o vídeo, eu acho que talvez eu sequei o Mirassol. O Mirassol teve 2 resultados horríveis que não ajudaram nem um pouco em sua briga para aproximar pelo menos de Flamengo e Palmeiras. Acho que foi uma derrota e um empate, então meio que eu acho que o Mirassol já está descartado de toda essa situação. Acho que a briga do Mirassol mesmo é permanecer no G4 e ir para a Libertadores o ano que vem, que já para mim já vai ser uma conquista gigantesca para o clube. Já o Cruzeiro, mesmo que tenha a possibilidade de alcançar ambas as equipes, o Cruzeiro é um time que não consegue ser tão consistente em determinados momentos de jogos que precisa vencer, empata ou perde. Então isso obviamente faz total diferença para um time que quer conquistar o Campeonato Brasileiro. Eu lembro até comentando ou mesmo analisando o Brasileirão no início do campeonato, que alguns jogos fariam total diferença no final do campeonato. Então Palmeiras e Flamengo foram os que tiveram as melhores não diria oportunidades, mas tiveram os melhores aproveitamentos no início do campeonato.
campeonato, e óbvio que isso refletiu para o final do campeonato, justamente para eles não precisarem se preocupar tanto assim com alguns confrontos. Agora, nessa reta final, que as coisas realmente deslancharam e eles precisam. É final cada jogo para justamente determinar quem vai ser o líder ou mesmo campeão do Brasileirão. Porém, esses tipos de jogos que eu acho que o Cruzeiro tinha total condição de ultrapassar mesmo o Palmeiras e Flamengo, vacilaram demais e aí não tem nem o que se reclamar. Mas, continuando aqui na matéria, a data FIFA que se inicia nesta segunda-feira será crucial na corrida pelo título do Brasileirão. Desfalcados, Flamengo e Palmeiras precisarão cumprir jogos atrasados e entram no próximo sábado. O rubro-negro visita o Sport na Arena Pernambuco às 6h30, enquanto que o Alviverde encara o Santos na Vila Belmiro. Igual eu falei, no meu pensamento, eu acho que o confronto de Sport e Flamengo é mais difícil do que o confronto de Palmeiras e Santos, porque eu acho que eu tô vendo mais o Sport tentando puxar o pé dos times adversários do que o Santos oferecendo algum tipo de perigo. No jogo entre Santos e Flamengo foi um total, acho que desrespeito mesmo com a camisa do Santos que os jogadores fizeram, principalmente seu principal jogador que é o 10, o capitão, agindo de forma tão infantil, tão ridícula, que na minha opinião o Neymar merece muito um banco de reserva, porque ter esse jogador como titular desestabiliza totalmente o time e faz com que o desempenho da equipe seja horrível. Podemos muito bem ter observado que depois que o Neymar saiu, com 5 minutos, o Santos conseguiu fazer 2 gols em cima do Flamengo. Tudo bem, o Flamengo meio que abaixou o ritmo e não é que permitiu o Santos fazer aquilo, mas o Santos não estava nem tentando, entende? E de repente, quando o Santos tentou com 2 garotos, que foi o Gabriel Bontempo e o Robinho Júnior, o Santos conseguiu fazer 2 gols. Enquanto o Neymar estava em campo, o Santos estava inofensivo, com o Neymar só reclamando, assistindo o jogo dentro de campo e dando determinadas declarações, brigando com todo mundo. Cara, é sério, eu ainda vou fazer um vídeo essa semana sobre o Neymar, porque, cara, é ridículo a postura desse jogador, que me deixa realmente revoltado por ele estar vestindo a camisa do Santos, a 10 do Santos e a faixa de capitão. Não merece nenhum das 2 camisas. Na minha opinião, eu espero muito que o Neymar nem renove com o Santos, porque o que ele tem feito com o clube é algo criminoso. Eu acredito que sim, que seja criminoso, porque cara, viola qualquer tipo de paixão que o torcedor tem pelo clube, e ele se diz amar o clube daquele jeito, não faz o menor sentido. Então essa foi a minha análise sobre Flamengo e Palmeiras, mesmo o que foi o final de semana de ambos os times e também o que vai ser o confronto deles nessa data FIFA, que vão utilizar, obviamente, para fazer os confrontos dos jogos atrasados. Eu vejo muito uma perspectiva de que talvez o Flamengo possa tomar a dianteira nessa data FIFA, não sei, eu espero, já que o Santos pelo menos esboce um pouco de reação, mas se o time entrar naquela zona de derrotado mesmo, de que não tem mais como reagir, obviamente que o confronto do Palmeiras vai ser fácil, já que por mais que tenha as ausências de Flaco e Vitor Roque, o Palmeiras vai vir com uma molecada sedenta para ganhar o jogo. Se o Santos não prestar atenção, vai acabar perdendo. Contra o Flamengo vai ter um confronto um pouco difícil mesmo contra o Sport lá na Ilha do Retiro, já que por mais que o Sport já esteja rebaixado, obviamente que o seu torcedor vai querer ver pelo menos uma vitória por parte do seu clube. Não sei, vai depender muito de perspectivas de cada clube e situações. Mas e para você, o que você acha, o que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe o vídeo caso você queira, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!